Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai explorar um material que parece bem interessante, né? É baseado no livro 21 Dias de Inteligência Emocional para Viver uma Vida com Propósito, do Messias Tavares. E a ideia central é que, bom, para navegar a vida não basta só a lógica. Precisa entender e usar as emoções, né? Exatamente. E o legal desse material é que ele propõe um caminho, assim, prático. São 21 dias divididos em 3 semanas. Na primeira, é mais para entender o que é essa tal de inteligência emocional e se conhecer melhor, olhar para dentro mesmo. Certo, o autoconhecimento primeiro. E depois? Aí, na segunda semana, o foco vai para como a gente lida com as emoções no dia a dia, sabe? E como isso tudo se conecta com encontrar um sentido maior, um propósito para a vida. E a terceira semana fecha como? A terceira semana, então, traz ferramentas como mindfulness, a atenção plena, e como usar tudo isso para melhorar nossos relacionamentos, nossas conexões com as pessoas. Entendi. Então, o nosso objetivo aqui hoje é meio que desvendar as ideias e práticas principais que o Messias Tavares apresenta, né? Explorar essa ligação que ele faz entre inteligência emocional, propósito e também uma perspectiva de fé cristã que está ali no livro. Vamos Vamos nessa? lá. Bom, para começar, o livro define inteligência emocional, a tal da IE. E, pelo que vi, não é só aquela ideia de controlar o que a gente sente, né? É mais que isso. Não, não é só controlar, de jeito nenhum. É mais sobre ter sabedoria mesmo, é entender as emoções, as nossas, as dos outros, e usar essa compreensão para guiar, tipo, o pensamento, as ações, de um jeito mais construtivo, com propósito. Faz sentido. O autor até usa uma analogia ótima logo no começo, no dia 1. Ele compara a vida a um barco navegando. As emoções seriam o vento, as marés. Sem a gente é levado para qualquer lado, né? Qualquer onda de raiva, de medo. A gente fica à deriva. Isso, a deriva. Com a a gente assume mais o leme, ajusta as velas, sabe? Consegue manter o rumo mesmo se o mar estiver agitado. Gostei dessa imagem do barco, ficou bem clara. E ele também conecta isso com a fé, né? Menciona uma passagem bíblica, acho que 2 Timóteo, que fala sobre um espírito de poder, amor e moderação. Isso mesmo. A ideia ali é que teríamos assim uma força interna dada por Deus para nos ajudar a lidar com as emoções de forma equilibrada. Não é só pela nossa própria força. Interessante essa conexão. E como ele detalha mais aí é? Quais são os componentes? Ah, sim. Logo no dia 2, ele apresenta os 5 componentes principais da IE, que são bem conhecidos na área. O primeiro e talvez o mais importante é a autoconsciência. A autoconsciência. É basicamente você sacar o que está sentindo naquele momento. Tipo, opa, tô sentindo raiva agora. E entender como essa emoção está afetando seus pensamentos, seu jeito de agir. Ele até cita o Salmo 139, quando Davi pede para Deus sondar o coração dele, para ver o que tem lá dentro. Parece mesmo ponto de partida para tudo, né? Se a gente nem percebe o que está sentindo, como é que vai lidar? E depois da autoconsciência, qual o próximo passo? Aí vem o autocontrole. Depois que você percebeu a emoção, pegando a raiva como exemplo de novo, o passo seguinte é conseguir gerenciar isso. Não deixar a raiva explodir sem filtro. Aquela história de contar até 10? É tipo isso, mas com mais consciência, sabe? É aquele conselho bíblico de ser lento para irar. Respirar fundo, pensar antes de reagir por impulso. Entendi. Autoconsciência, autocontrole. O terceiro qual era? O terceiro é a empatia, que é a capacidade de tentar entender o que a outra pessoa está sentindo, se colocar no lugar dela. Ver a situação pela perspectiva do outro. A referência que ele usa é Jesus sentindo compaixão pelas multidões. É sentir com o outro. Certo. Autoconsciência, autocontrole, empatia. Faltam 2, né? Faltam 2. O quarto são as habilidades sociais, que é basicamente como a gente usa tudo isso para interagir bem com as pessoas. Se comunicar de forma clara, construir relacionamentos saudáveis, resolver conflitos. Efésios fala sobre usar palavras que edificam, que ajudam, né? Entra muito aqui. Comunicação e relacionamento. Isso. E por último, mas não menos importante, a motivação.
Aquela garra interna, sabe? Aquela força que vem de dentro para seguir em frente, para perseguir seus objetivos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Especialmente quando está ligado ao seu propósito. Lembra Paulo falando em Filipenses de prosseguir para o alvo, focado? Esses 5 pilares parecem cobrir bem a ideia. E você mencionou o autoconhecimento lá no começo. O livro volta muito a isso? Volta sim. O autoconhecimento é tratado como o alicerce mesmo. O dia 4 reforça essa necessidade de se examinar, de se conhecer de verdade. E o dia 5 já traz ferramentas práticas para isso. Que tipo de ferramentas? Ele sugere, por exemplo, o diário emocional, que é basicamente você anotar o que sentiu, o que pode ter causado aquilo, como você reagiu e depois refletir sobre isso. Outra técnica é a dos 5 porquês. 5 porquês. Como funciona? É você pegar um sentimento ou uma reação e perguntar por que umas 5 vezes para ir cavando mais fundo, sabe? Para tentar achar a causa raiz daquilo, não só o sintoma superficial. É quase uma investigação interna, como você disse. O livro até cita Jeremias falando que o coração humano é complexo, enganoso às vezes. Interessante essa técnica. E essa investigação interna leva para onde? Leva para um ponto muito importante que é abordado no dia 6. As crenças limitantes. Esse é um tema quente. Aquelas ideias que a gente tem sobre nós mesmos, né? Exatamente. São aquelas ideias fixas, muitas vezes inconscientes, do tipo, eu não sou capaz, não mereço coisa boa, isso nunca vai dar certo pra mim. O livro mostra como essas crenças moldam nossas emoções e acabam, sabotando o nosso potencial. Tem até uma referência a Provérbios que diz que como a pessoa pensa na alma, assim ela é. O que a gente acredita sobre a gente mesmo é muito poderoso. E aí que a coisa fica séria. Porque se a gente acredita nisso, acaba agindo de acordo, né? Mas e se a gente identifica uma crença dessas? Dá para mudar? Como o livro aborda isso? Dá para mudar, sim. E o caminho que o livro propõe está muito alinhado com o que a Bíblia chama de renovação da mente, lá em Romanos. O processo seria mais ou menos assim. Primeiro, você tem que identificar a crença limitante, trazê-la para a consciência. Ok, primeiro passo é enxergar o problema. Isso. Depois, você precisa questionar essa crença, desafiar ela. Será que isso é verdade mesmo? De onde veio essa ideia? E o terceiro passo é ativamente substituir essa crença antiga por uma verdade fortalecedora. Muitas vezes, essa verdade vem da fé. Tipo, trocar o eu não sou capaz pela afirmação de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou trocar a sensação de não ser amado pela verdade de 1 João 4,19, que diz que Deus nos amou primeiro. É um trabalho ativo de reprogramar a mente, sabe? Escolher no que acreditar. Entendi. É um processo consciente, então, não é automático. Uau, a primeira semana já parece bem intensa, construindo essa base toda de autoconsciência, entendendo os componentes da IE e já mexendo nessas crenças internas. Sim, é a fundação. E com essa fundação pronta, para onde a gente vai na segunda semana desses 21 dias? Bom, com essa base mais sólida de autoconhecimento, a segunda semana mergulha mais fundo na gestão das emoções e começa a conectar tudo com a descoberta do propósito. O dia 8, por exemplo, já encara de frente aquelas emoções que costumam dar mais trabalho pra gente. Raiva, frustração, ansiedade. Assim, o trio parada dura. Muita gente luta com isso. E que tipo de estratégia o livro sugere para a gente não ser engolido por elas? Vi que menciona a respiração profunda, aquela pausa básica para não reagir de cabeça quente. Isso. A respiração é uma ferramenta-chave. E também a ideia de refletir antes de falar ou agir. Lembrando de Tiago, ser tardio para falar, tardio para se irar. Faz sentido. E tem mais? Tem sim. Ele fala sobre redefinir o que é sucesso pra gente, ser mais flexível, aceitar melhor as coisas que não podemos mudar, um pouco como Paulo fala em Filipenses, que aprendeu a viver contente em toda situação. E também traz práticas como o mindfulness, que a gente vai ver mais na semana 3, e a oração. Aquela ideia de 1 Pedro de lançar sobre Deus a ansiedade, sabe? E até menciona Efésios sobre irar-se sem pecar, né? Quer dizer, sentir a raiva é ok, o problema é o que a gente faz com ela. Exatamente. O foco não é fingir que não sente ou eliminar as emoções negativas, é aprender a lidar com elas de um jeito que não te destrua nem destrua seus relacionamentos. E isso nos leva direto para o conceito de resiliência emocional, que é o tema do dia 9. Resiliência. Essa palavra está em todo lugar hoje em dia.
Como o livro define isso? Ele define como a nossa capacidade de se recuperar das pancadas da vida, sabe? De levantar depois da queda, de não se deixar abater permanentemente pelas dificuldades. A imagem bíblica usada é forte. Deus como nosso refúgio e fortaleza. Perfeito. Tá, mas como a gente desenvolve essa resiliência na prática? Porque falar é fácil, né? Verdade. O livro dá umas dicas bem concretas e sempre com essa conexão com a fé. Por exemplo, primeiro, aceitar que desafios vão aparecer. O próprio Jesus avisou que no mundo teríamos aflições. Não é se preparar se vier, mas quando vier. Ok, aceitar a realidade. O que mais? Fortalecer a mente com os princípios da palavra, com as promessas. E isso ajuda a manter a perspectiva. Praticar a autocompaixão, ser gentil consigo mesmo nos momentos difíceis, assim como somos chamados a amar o próximo. Buscar uma rede de apoio. Não tentar carregar tudo sozinho. Lembra de Gálatas sobre levar as cargas uns dos outros. Sim, a importância da comunidade. Exato. E também manter uma perspectiva de longo prazo, lembrando que as dificuldades podem ser passageiras ou ter um propósito maior. E, uma coisa super importante, cultivar a gratidão diariamente. Mudar o foco do que falta para o que a gente tem. E isso muda tudo. Nossa, é um conjunto de atitudes mesmo. Um jeito de encarar a vida. E parece que o livro também ilustra isso com exemplos, né? Acho que no dia 10. Isso, ele traz uns estudos de caso rápidos, anonimizados, tipo a história do João, que aprendeu a lidar com a raiva, da Maria, que usou mindfulness e fé para gerenciar a ansiedade, do Marcos, que achou um novo propósito depois de uma falência. São exemplos para mostrar que funciona na vida real. Legal, isso ajuda a tangibilizar. E esses exemplos preparam um terreno para quê na segunda metade da semana? Preparam para conectar tudo isso com a descoberta do propósito de vida. A partir do dia 11, o foco se volta para isso. O propósito, segundo o livro, é aquilo que dá sentido, que te motiva a levantar da cama e que estaria ligado a um plano maior de Deus para a nossa vida, como sugere aquela passagem de Jeremias sobre os planos de prosperidade. Encontrar o propósito. Isso parece algo tão grande, tão abstrato para muita gente. Como o livro sugere fazer isso? Ele traz um caminho prático. Sim, começa no dia 12, com a tarefa de identificar seus valores pessoais. O que é realmente importante para você? Honestidade, família, criatividade, justiça. Esses valores funcionam como uma bússola interna. Tipo, para onde eu quero apontar minha vida? Exato. Aí no dia 13, o passo seguinte é alinhar as suas metas do dia a dia com esse propósito maior e com esses valores que você identificou. Não adianta ter um propósito lindo se suas ações vão para outro lado. E como fazer esse alinhamento? O livro sugere usar critérios como o SMART para definir metas, ou seja, metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes, alinhadas ao propósito e com prazo definido. É trazer o propósito para a prática, para o planejamento concreto do dia a dia. É o tipo de planejamento elogiado em Provérbios, ou a ideia de calcular o custo antes de começar algo, como Jesus ensinou. Entendi. Então a segunda semana é bem tensa também. Aprender a lidar melhor com as emoções difíceis, construir resiliência e começar a conectar isso com um sentido maior, com valores e metas concretas. E aí, para fechar, o que a terceira semana traz? A terceira semana foca em aprofundar a nossa presença no mundo e nos relacionamentos. Começa forte no dia 15 com mindfulness, ou atenção plena. Mindfulness, outro termo bastante falado hoje. O que seria exatamente, na visão do livro? É a prática de estar totalmente presente no momento atual. Consciente do que está acontecendo dentro de você, pensamentos, emoções, sensações, e fora de você, mas sem ficar julgando tudo o tempo todo. É observar com curiosidade. Uma conexão que pode ser feita é com aquele salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É parar a correria interna e externa para simplesmente estar. E quais seriam os benefícios de praticar isso? São vários. O livro aponta que aumenta a autoconsciência, olhe ela aí de novo. Ajuda a ter mais controle emocional, lembrando provérbios sobre dominar o próprio espírito. Reduz o estresse e, claro, melhora muito os relacionamentos, porque você passa a estar mais presente para o outro. Parece bom demais. Mas como fazer isso na prática?
Não é só assentar de perna cruzada, né? Não, de jeito nenhum. O livro sugere técnicas bem acessíveis. A mais básica é a respiração consciente. Só prestar atenção no ar entrando e saindo do corpo, por alguns minutos. Tem o escaneamento corporal, levar atenção para cada parte do corpo, notando as sensações. Coisas simples, então. Sim, e também praticar atenção plena em atividades do dia a dia, tipo comer prestando atenção no sabor, na textura, em vez de comer vendo TV. Ou caminhar sentindo os pés no chão, vento no rosto, e até mesmo na oração. Fazer uma oração atenta, focada, presente, em vez de só repetir palavras. É trazer a consciência para o que você já faz. Interessante. E como essa atenção plena pode ajudar, assim, na hora H? Quando surge uma emoção difícil no meio do dia? Ótima pergunta. O dia 17 detalha um passo a passo para isso. Primeiro, reconheça e nomeie a emoção. Ok, percebi que estou frustrada agora. Segundo, observe essa emoção sem julgamento. Onde ela aparece no corpo? É um aperto no peito, uma tensão nos ombros? Só observar, sem brigar com ela. Exato. Terceiro, respire fundo algumas vezes. Isso cria um espaço, uma pausa, entre o sentir e o reagir automaticamente. Quarto, se pergunte, com curiosidade, o que essa frustração está tentando me dizer? Talvez um limite meu foi desrespeitado, ou eu preciso de ajuda. Investigar a mensagem da emoção. Isso. E quinto, com base nisso, escolha uma resposta consciente. Em vez de explodir ou se fechar, você escolhe como agir de forma mais alinhada aos seus valores. É bem poderoso para sair do piloto automático. O autor até relaciona isso com Provérbios, que diz que a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor ou que Deus dirige nossos passos. Há um elemento de confiar nesse processo também. Nossa, esse processo de 5 passos parece muito útil mesmo, para não ser só reativo. E a semana segue falando de conexões. O dia 18 foca na empatia, né? Sim, a empatia como a grande chave para fortalecer os laços com as outras pessoas. Aquela capacidade de tentar se colocar no lugar do outro, de ver o mundo pelos olhos dele, sentir um pouco do que ele sente. As referências bíblicas aqui são clássicas. A regra de ouro, faça aos outros o que quer que façam a você, e aquela orientação de Romanos para a gente chorar com os que choram. E como a gente pode cultivar mais empatia no dia a dia? O livro dá dicas? Dá sim. Uma dica fundamental é praticar a escuta ativa, que é ouvir de verdade, sabe? Com interesse genuíno, sem ficar só esperando a sua vez de falar, sem interromper toda hora. Ouvir para entender, não só para responder. Perfeito. Tentar genuinamente entender a perspectiva da outra pessoa, mesmo que você discorde. Fazer perguntas abertas que mostrem que você está interessado e, muito importante, evitar fazer julgamentos rápidos e ter paciência com o tempo e o processo do outro. A empatia, então, abre as portas para o relacionamento. E o dia 19 pega essa IE toda que foi construída e aplica nas habilidades sociais em geral. Exatamente. É sobre como a inteligência emocional, na prática, melhora a nossa comunicação, nossa interação social. O livro destaca pontos como se comunicar de forma clara e sincera, mas sempre com amor, como diz Efésios. A tal da comunicação assertiva, mas com cuidado. Isso. Saber ler a linguagem corporal das pessoas também ajuda muito. Estar aberto para dar e, talvez mais difícil ainda, para receber feedback construtivo. Ter paciência e autocontrole nas conversas difíceis, lembrar da resposta branda que desvia o furor lá de Provérbios e usar a empatia para resolver conflitos de um jeito mais saudável para todo mundo. Parece um bom resumo para interações melhores. E o dia 20 fala especificamente de comunicação emocional. Sim, ele dá um foco nisso, na importância de a gente conseguir expressar nossas próprias emoções de um jeito autêntico, mais saudável, usando palavras que edificam, né? E também de saber acolher as emoções que os outros expressam. Toca até na questão da vulnerabilidade, citando Jesus chorando em João como exemplo de que expressar emoção genuína pode, na verdade, criar conexão, e não o contrário. Uau, realmente foi uma jornada bem completa para esses 21 dias, hein? Pegando desde a base do autoconhecimento até as interações sociais. Olhando para tudo isso, qual seria a grande mensagem final do livro? O suco dessa proposta toda? Olha, eu diria que a mensagem central é que a inteligência emocional, quando ela é nutrida pela fé e direcionada por um propósito claro,
tem um poder transformador imenso na nossa vida. Não é só uma técnica isolada aqui e ali, mas um caminho integrado, sabe? O livro oferece um mapa, ferramentas práticas para esse caminho de se conhecer melhor, lidar melhor com o que a gente sente e construir relacionamentos mais profundos, mais significativos. E como fazer para que isso não seja só fogo de palha, né? A gente faz o curso de 21 dias e depois volta tudo ao normal. Como manter essa transformação acontecendo? Essa é a chave, a ênfase final lá no dia 21 é justamente essa. Isso não tem um fim, é uma prática contínua. Não é um destino onde a gente chega e pronto, agora sou emocionalmente inteligente. É um jeito de caminhar, dia após dia. E o livro reforça muito a importância de confiar na orientação divina nesse processo contínuo, como diz Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. É um convite a cultivar essa consciência e essa conexão sempre. Entendi. É uma jornada contínua mesmo, não um projeto com data para terminar. Faz todo sentido. Perfeito. Isso tudo, essa conversa sobre integrar emoção, propósito, fé, nos leva a uma reflexão final assim bem potente que o próprio livro inspira. Que reflexão seria essa? Pensando em toda essa ênfase do livro, em alinhar o que a gente faz, o que a gente sente, ao nosso propósito, a uma conexão com Deus, fica no ar uma pergunta, né? Como será que a integração consciente dessas práticas todas, autoconsciência, gerenciar emoções, empatia, mindfulness, tudo isso ligado à fé, poderia impactar não só o nosso bem-estar individual, que já seria ótimo, mas a influência positiva que cada um de nós pode ter, na família, no trabalho, na comunidade, no mundo. O impacto além de nós mesmos. Exato. Se cada pessoa começasse a dar um pequeno passo consistente, talvez inspirado por um desses dias que a gente conversou, que tipo de transformação maior, mais coletiva, a gente poderia começar a ver acontecer por aí? Fica essa provocação para a gente pensar um pouco mais sobre isso.